Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. O hino que as irmãs cantaram diz assim: você tem um dono. É assim? Nós não somos cães sem donos. Nós somos ovelhas que têm dono. Nós somos ovelhas que têm pastor. E não é um pastor qualquer, é o sumo pastor. Aleluia. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu chamo elas pelo nome e elas me seguem. Não seguem o mercenário, porque ele não é o pastor das ovelhas, mas elas seguem o pastor. Que privilégio que nós temos. E eu quero falar nessa noite exatamente sobre isso. O que é o reino de Deus? Porque quando se fala de reino de Deus, as pessoas não têm a impressão que eu tenho, e é que ninguém tem noção. Aliás, reino é uma coisa muito grande, mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia. Está vivendo no reino, mendigos do reino, quando na realidade reino é lugar de príncipe e princesa, né? Súditos, no entanto, nós somos recebidos nesse reino, não como servos, como empregados, mas somos recebidos como filhos amados. Glória a Deus. Então eu queria falar sobre isso, que é o reino. Em Romanos, no capítulo 14, Romanos 14, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz aqui o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou ler de novo. O reino de Deus não é o que, igreja? Comida nem, mas é o que? Justiça e alegria no Espírito Santo. Eu vou dar uma pincelada aqui na questão da justiça, né? Mas eu quero me ater neste sermão muito no item alegria. Então Paulo começa dizendo que o reino de Deus, primeiro, não é comida, não é bebida, mas é justiça. E a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça de Deus, pecou, tem que pagar. Deus não, qualquer erro para Deus tem um preço e tem que pagar. Esta é a verdade. No entanto, a nossa sorte é que nós não teríamos condição de pagar com méritos próprios. Não. Nós não teríamos condição de pagar dizendo assim: olha, eu vou pagar a partir de agora deixando de ser um mau esposo, sendo um bom esposo. Eu vou pagar deixando de ser uma má esposa, sendo uma boa esposa. Eu vou pagar agora deixando de mentir. Eu vou pagar agora deixando de fazer isso ou aquilo. Isso não serviria para pagar. Então a justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. Na justiça do homem, fica 30 anos preso numa prisão, pagou um preço. Na justiça de Deus, errou, alguém tem que morrer para pagar. Pastor, o que é isso? Mas a bondade de Deus, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não tenha que pagar com a vida, não morra, mas tenha a vida eterna. Na justiça de Deus, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Então o reino de Deus, primeiro, não é comida nem bebida, é justiça, e depois é paz. Eu posso ficar em paz. Digamos que você devia 1 milhão e você não conseguia dormir, estava sendo ameaçado. Imagina alguém que devesse 1 milhão para um agiota, né? O diabo é pior do que o agiota elevado a 1000. Está devendo 1 milhão para o agiota, e o agiota está ligando na tua casa assim: vou matar você, vou matar tua mulher, teus filhos, vou tomar tudo que você tem, e está te ameaçando. Aliás, aqui eu vejo alguns crentes há coisas hoje que a gente fica assim: meu Deus, como é que pode? Esse dia me falaram alguém que aqui na região tem um pastor que é agiota.
Misericórdia, meu Deus do céu. O agiota do mundo, quando o cara não paga, ele manda matar. E o pastor, orar para Deus te matar, é assim? Misericórdia. Mas é coisa absurda. Então o agiota está te ameaçando. Você devia 1 milhão. Aí alguém foi lá, sem você merecer, se compadeceu de você, pagou aquele 1 milhão, e a partir de agora, o agiota não pode mais te cobrar, ele não pode mais te ligar, e agora você pode dormir em paz. Você está entendendo essa palavra? Você pode dormir em paz. Então o reino de Deus é justiça. Deus, é em Cristo que nós somos justificados. E depois disto, Jesus pagou o preço da cruz. Olha, Satanás, eu não te devo mais nada, porque o meu Jesus pagou a minha dívida e rasgou a cédula e jogou fora. Aleluia! E quando vier com afrontas, é igual aquela cartinha que você recebe do banco, você recebe aí das financeiras. Se tiver pago, favor desconsiderar a mensagem. Quando vier, olha, eu desconsidero, porque o meu Jesus, mas você fez isso no passado, você fez isso, e ele traz uma listona, e no final você escreve assim: isto é verdade, mas o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Aleluia! Aí o reino de Deus é paz. Estou em paz. Nada vale mais do que a paz. Na vida, no casamento, nos negócios, na família, essa frase, estou em paz, quando ela é dita de verdade, quando realmente é o que está acontecendo, isso não tem preço, isso tem valor. Mas o terceiro item, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Mas eu queria falar um pouco sobre a alegria verdadeira, mas antes falar um pouco sobre a alegria momentânea, a alegria mundana. Você sabe que na Bíblia está cheio de registros, eu peguei alguns aqui, porque tem gente que, e você, fazia isso. Eu não, porque eu fui para a igreja, eu tinha 12 anos, e não deu tempo, né? Beber. E eu sempre digo o seguinte: se eu não fosse crente, eu não beberia, não fumaria, porque coisas de sabor ruim não entram na minha boca. Eu não, se colocar vinagrete na salada, eu não como. Não, acho horrível o gosto de vinagrete. Pimenta também eu não como. É pecado comer pimenta e vinagrete? Não, não é. Mas eu não gosto. Não é legal. Se colocar limão em cima da minha comida, estragou a comida. Eu gosto de limão com água e açúcar e gelo, aí fica bom. Então eu não beberia, não fumaria, não me drogaria. Não, acho que eu não faria isso. Até porque o meu pai nunca fez isso. Mas a bebida alcoólica, por exemplo, o vinho que a Bíblia fala, a bebida alcoólica. Eu peguei alguns exemplos aqui, ela traz uma alegria momentânea. Outra coisa, como eu nunca bebi, nunca fiquei bêbado. Mas alguns de vocês já viraram a perna, né? Alguns de vocês já, meu Deus do céu. Pode lembrar, vocês já estão livres, não tem perigo mais não. Até porque tem cada categoria de bêbado que só misericórdia, né? Tem um bêbado alegre, tem um bêbado romântico, né? O bêbado chorão, tem um bêbado, tem todo tipo de bêbado, né? Tem um bêbado que quando está bêbado fala, chato pra caramba. Tem outros que quer abraçar todo mundo, né? Entrou um bêbado aqui que queria abraçar só as irmãs, aí é safado, né? Vai abraçar o Adriano, ele foi embora. Um abraço no Luizão, foi embora. Então, a momentânea alegria. O Salmo 104, no versículo 15, diz que o trigo é para o pão, o azeite é para a pele, o rosto, deixa o rosto bonito, mas o vinho alegra o coração do homem.
O vinho alegra o coração do homem. Ruth, no capítulo 3, no versículo 7, diz que Boaz, depois de comer e beber, o seu coração ficou alegre. É verdade. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28, olha só, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, e então matareis. O irmão dando dicas para matar o outro quando ele tivesse já bêbado, alegre, né? 1 Samuel capítulo 25 e 36, voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete igual um banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado. O vinho traz alegria. O vinho, a bebida alcoólica, traz alegria. Olha o que Esté fez. Esté, no capítulo 5, no versículo 6, disse o rei a Esté, no banquete do vinho, qual é a tua petição? E ela fez lá o seu pedido. A realidade é que muita gente bebe para ficar alegre, e funciona. A Bíblia está dizendo que funciona. Não está de desacordo com a palavra, não. O problema é que quando Jesus entra em cena, a coisa muda e ele faz novas todas as coisas. A bebida ou a droga é uma espécie de remédio, é um paliativo, é temporário. A pessoa bebe para ficar feliz e fica. É uma felicidade temporária e vocês que passaram por isso sabem disto. Depois vem a maldita da ressaca, mas enquanto está bebendo lá, eu passo em frente a esses botecos, irmãos, e o boteco me chama a atenção. Acabou de abrir um botequinho desse tamanho perto da minha casa, e quando estava abrindo, pintando, está lá, boteco do gordo. Aí eu falei, já isso aqui não cabe 4 pessoas. A gente passa lá agora, tem uns 30 se acotovelando dentro do negócio, do boteco lá e tal. E eles vão para ali para ter momentos, picos de felicidade. Primeiro eles vão encontrar gente que fala a mesma língua deles. Muitas vezes ele não tem diálogo em casa, nem nada, não estou defendendo o cara que está lá. Mas muitas vezes em casa ele não tem diálogo, porque ninguém conversa com ele ou ele não conversa com ninguém. Porque tem gente que é assim, por exemplo. Então eles vão para esses lugares, para ficar alegre, para ter momentos, picos de felicidade, de alegria. Lembra disso? Quem lembra desses momentos? A Beth, a Eliana, né? Tomava lá umas manguaba. E vai Corinthians! Nós somos felizes! E o Coringão? Choco já tomou umas manguaba no passado? Como será que era o Choco bêbado, né? Por aí afora. Pode relembrar, a dívida está paga. Vocês estavam buscando momentos de alegria. Já ficou bêbado, Dilma? Não, né? Levanta a mão aí quem já ficou bêbado. Você, Diana? Imagina a Diana bêbada, felizinha. Bolinha. Eita. Cadê a Diana? Como é que era o Bolinha quando ficava bêbado? Se sentia um gigante. Era o dono, era rico. Tem bêbado que é assim, é rico. Eu tô alegre, eu tô feliz. Chorava e ia dormir. O bêbado é assim, o homem sem Deus é assim, ele vai na festa, todo feliz para ir na festa. 1 hora depois que ele está na festa, ele já ficou bêbado, vomitou tudo, caiu, perdeu a festa. Não é assim ou não é? Pois é. Picos de alegria. Mas agora eu queria falar da alegria verdadeira, a alegria do Espírito Santo de Deus. Essa é a que nos interessa. Agora eu digo uma coisa a você: quando um cristão não está alegre, algo está errado, porque um cristão tem que estar alegre apesar das circunstâncias. Vamos ver o que diz a Bíblia, Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor e apresentai-vos diante dele com cântico. Quem está alegre anda
cantando, salmodiando e louvando ao Senhor. Eu fico todo feliz quando um carro passa por mim e está tocando louvores. Quando passa em frente a uma casa e está tocando louvores. Aqui é difícil a gente ouvir isso. Lá no Ceará, toda a casa tinha uma radiola e discos do Luiz de Carvalho, do Osé de Paulo, da Shirley Carvalhais, tocando louvores. E a gente passava lá e estava tocando os louvores na maior altura para quem quisesse ouvir. Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exaltai vós todos os que sois retos de coração. A Bíblia está dizendo, Filipenses 3:1, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E Filipenses 4:4, que é o clássico, aí ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Paulo, o apóstolo dos gentios, não estimula a bebida, ao vinho, muito pelo contrário. Olha o que ele diz à igreja de Éfeso no capítulo 5, no versículo 16 a 18. Aí ele diz aqui, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, falta de sabedoria, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Enchei-vos do Espírito Santo. A verdade, queridos irmãos, é que hoje nós temos cristãos mundanizados. Isso não é possível. Um cristão mundanizado buscar alegria no mundo, né? Nos prazeres, alegria no mundo. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro do velho Orkut, né? Quem tinha um Orkut, né? Nós tínhamos. O Orkut estava assim, tinha umas perguntinhas sobre a pessoa. E eu ia direto para ver aquilo lá, e eu digo, meu Deus do céu. Vários crentes, estava assim, hábitos pessoais, né? Aí estava lá, bebe. Aí o crente colocava assim, socialmente. Bebe socialmente. O que é um crente que bebe socialmente? É um crente que não está cheio do Espírito Santo. É um crente que está vazio do Espírito Santo. Porque Paulo está dizendo, vocês não precisam de cachaça, de vinho, de cerveja, de chope, de nada disso. Quer ficar embriagado de poder? Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cheio do Espírito Santo de Deus. Buscar alegria no mundo é isso. Irmão, vamos tomar aqui uma cervejinha. E ainda tem gente que defende. Irmão, se for em casa, só não pode fazer lá no boteco por causa do mas em casa. Só que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e vai te levando por um abismão até você cair lá. Então a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Por que brincar com essas coisas? Principalmente se você veio de lá e se isso era uma desgraça na sua vida. Não, eu não bebo, hoje eu bebo socialmente. Não, crente não bebe socialmente. Crente tem que beber a palavra de Deus. Outros procuram buscar nos prazeres, os prazeres da carne, né? Bebida, comida. Tem até aquela história. Pastor, crente não bebe, mas come. Come. Tem gente que quando se reúne, não é para falar de Jesus, não é para cantar louvores, não é para meditar na palavra, é para comer. Não é uma reunião de comunhão, é uma reunião de cominhão.
É para comer, vamos comer. É bom comer, mas não é o principal. Quando nós nos reunimos, é igual quando nós temos reuniões de pastores, café de pastores, é um cafezinho no final, mas o que tem forte mesmo é a comunhão que nós buscamos. Comida, inclusive comer demais é pecado, que é um pecado que a maioria muitos dos crentes comete. Ah, irmão, vou tomar ceia que eu não estou em pecado, viu, pastor? Não traí minha mulher, não fiz isso, não fiz aquilo. Até porque no meio evangélico, pecado parece que é só os que envolvem a área sexual. Foi isso, olhou para a saia da irmã, pecado. Olhou, pecado. Tem tantos outros pecados, né? E a maioria dos pecados são gostosos, inclusive comer demais. Tem que ter limite. Eu já disse aqui várias vezes. Quer viver mais? Come menos. Dá uma folga para o teu estômago. Dá uma folga para o teu intestino, teu sistema digestivo. Então tem gente que assim busca a felicidade, a alegria na comida. E aí vem as consequências. Obesidade. E a obesidade, quando vem, traz consigo pressão alta, diabetes, tipo 2 e outras cocitas mais. A realidade, irmão, é que não há nenhuma fonte de alegria fora de Jesus. Alegria verdadeira fora de Jesus, você nunca vai encontrar. Não adianta buscar nos estudos. Eu conheço gente que mergulha nos estudos para ser alegre, para ser feliz. Termina uma faculdade, começa outra. Cada faculdade é 4, 5 anos e 3 faculdades já foram 12. Isso depois de concluir o estudo. Aí vamos para a faculdade. Tinha uma que congregou conosco, uma senhora, lembra? Senhora já de idade, viciada ela já tinha mais de 60, viciada em faculdade. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. E você nota quando a pessoa fala assim: olha, eu concluí a faculdade de psicologia, agora eu estou fazendo uma pós em sociologia, agora eu estou fazendo e aquilo parece ser uma alegria para a pessoa, mas é como droga. Chega uma hora, terminou, e a pessoa diz para si o seguinte: olha, eu vou fazer só mais essa faculdade agora, eu vou fazer psicologia. Aliás, muitos pastores entram nessa coisa de fazer faculdade de psicologia para entender mais o psique humano. Meu irmão, eu não preciso entrar 4 anos numa faculdade de teologia se eu tenho a maior receita, o maior livro de psicologia na minha mão dentro de casa, chamado Bíblia Sagrada, aonde é o meu manual e o meu Senhor me explica todas as coisas. Com todo respeito aos psicólogos, mas muitos deles só a misericórdia do Senhor. Muitos deles deixa eu falar. Vamos lá então. Nos estudos, outros na fama, ficam famosos para ficar alegre. Inclusive no meio gospel, no meio evangélico. Está lá, cantando, que é uma maravilha. Daqui a pouco a gente ouve dizer: está com depressão. Aí eu digo: mas meu Deus, está tão famoso, tão famosa, cantando, cobrando 80 mil para cantar numa igreja, 30 mil para cantar numa igreja, não tinha dinheiro para nada. Quando no começo o testemunho é bonito, né? Olha, eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus, eu não tinha dinheiro nem para comer ovo em casa, e não sei o que, mas aí eu comecei a cantar, coloquei um videozinho no YouTube, ele viralizou e tal. Tem uns aí, eu não vou citar nome aqui, para não dar direito para ninguém, mas aí ficou famoso. Se eu ligar para vir cantar aqui, mas não vem. Aqueles que dizem que não cobra, é conversa. Não cobro, mas a minha agenda só para daqui a 10 anos. Não cobro, mas só daqui a 5 anos. Eu não cobro, mas aí você vê a oferta. Mas não vem dar a oferta de R$1.000 que sai falando mal. Então, aí daqui a pouco, está famoso e depressivo. Famoso e depressivo. Outros buscam nas riquezas. Riqueza, né? Tem uns aí, famosão aí no mundo. Tem um comediante aí, nordestino, famosíssimo, está morrendo de depressão, né? E etc, etc. Porque isso é paliativo. A bebida, a fama, os estudos, o que nos alegra de verdade é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É a alegria
A alegria é o fruto do Espírito. Queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou te falar agora. A alegria é o fruto do Espírito. Vamos ver isso na Bíblia, como é que nós podíamos entender isso? Em Gálatas, no capítulo 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Vamos lá, comigo aqui. Primeiro, o fruto do Espírito é amor e alegria. O fruto, não está falando os frutos, não está no plural, está no singular, é o fruto. E o resultado desse fruto em nós, eu vou explicar para você. O que é o resultado desse fruto em nós? Em Lucas 1:42, quando Maria vai visitar Isabel, e Isabel está grávida, esperando João Batista já há 6 meses. Olha o que ela diz. Lucas 1:42. Ela exclamou em alta voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E se Jesus está em nós, aliás, esse fruto chama-se Jesus. Se Jesus está em nós, a alegria tem que estar em nós. Você consegue entender isso? O fruto no singular é Jesus. E Isabel diz exatamente isso: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Se Jesus está em nós, ele tem que brilhar no nosso dia a dia, não só aqui no ambiente do culto, porque aqui tudo é lindo, né? Aqui tudo é lindo. Aqui levanta a mãozinha lá em cima. Ai, derrama a tua glória, a fumaça me encobre. Aqui é tudo muito lindo, né? A pessoa passa ali na frente e vê a mão lá em cima e tal, aí a pessoa fala assim: mas vem cá, essa pessoa não é aquela que eu vi lá no salão de beleza, que estava lá falando pelos cotovelos, falando mal de todo mundo? Não entendi. Aqui é tudo lindo, né? Aqui a gente vem com a melhor roupa, pelo menos vai ser assim, né? Aqui a gente vem com a melhor que a gente tem, né? Aqui a gente se comporta, aqui é tudo muito lindo. A gente chega e já vai: a paz do Senhor, meu irmão. Nós não falamos muitas vezes paz do Senhor, mas a gente já vem: graça e paz. Olha que lindo, né? Graça e paz. Oh, amada. Amada é amada. Oi, amada. Amadinha. Oi, amado. Olha que povo carinhoso. Que povo. Olha, parece o céu, né, irmãos? Aqui ninguém xinga ninguém. Aqui não se ouve um palavrão. Olha só. Mas e aí? Vamos ver. E lá fora, como é que está você? Em vez disso, muitos já começam, sabe o quê? Amaldiçoando já a segunda-feira. Já começam dizendo: segunda-feira é dia da preguiça. Já começa amaldiçoando a segunda-feira. E aí leva a semana inteira esperando pela sexta-feira para finalmente dizer assim: sextou. E aí chega a sexta-feira, pico de felicidade, de alegria. Quando dá domingo à noite, aí já fica pensando que vai chegar a bendita da segunda-feira. Domingo à noite, a tristeza da segunda-feira já chega junto. Inclusive para os crentes, os ímpios, sem contar na ressaca, né? A ressaca do final de semana. Mas deixa eu te falar uma coisa boa: ser cheio do Espírito Santo não tem ressaca, muito pelo contrário, tem prazer duradouro. Cheio do Espírito Santo não tem ressaca, tem prazer duradouro. Se eu fosse você, glorificava o nome do Senhor por essas coisas.
Ser cheio do Espírito Santo é duradouro, é impactante, é contagiante esse negócio. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que nós conhecemos tão bem. A partir do 14, que diz assim: naquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre aquela multidão, aquele grupo de 120 irmãos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e as pessoas chegaram lá, achavam que eles estavam embriagados às 9 da manhã. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, escutem, homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Aí ele diz: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Aí ele explica o que é: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Que foi que Joel diz? Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso é ser cheio do Espírito. Mas eu quero dizer a você que aí foi demais para os judeus ouvirem isto. Quando Jesus vem, quando o Espírito Santo chegou na terra, ele chegou para quebrar paradigmas, para quebrar preconceitos. Ele chegou para encher aqueles que se permitiam. Agora um detalhe é importante: Jesus disse lá em Lucas 24, versículo 49, ele deu uma ordem: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e só depois disso servieis testemunhas, tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. 500 pessoas em média ouviram isso. Mas naquele dia que o Espírito é derramado, que encheu aquela casa, línguas repartidas como que de fogo, eles não aguentaram e caíram pelo chão, como embriagados pelo Espírito. 380 já tinha, dado linha na pipa, como dizem os meninos, e só tinha 120. Mas aí Pedro se apoia ali e fala para os judeus. Quando ele fala isso, foi demais para os judeus. Primeira coisa que ele diz: Joel tinha profetizado: sobre os vossos derramaria sobre toda a carne, de branco, de preto, de amarelo, de alto, de baixo, de índio, não interessa quem. E ele dizia: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mulher para os judeus era até hoje, até hoje é discriminada, mas naquele tempo era pior. O homem podia ter quantas mulheres quisesse, desde que ela não fosse mulher já de outro homem. Ele podia ter quantas ele quisesse. A mulher era só um objeto sexual. Se não gostasse daquela, dava uma cartinha de divórcio e mandava ela embora para casa, violada sexualmente. Não me interessava, porque a mulher não era contada nos censos, não se contava mulheres e crianças, só homens. Aí de repente o Espírito Santo usa a boca de Pedro e fala assim: vossos filhos e vossas filhas. Filhos são homens e filhas são mulheres. Aí os judeus começam a tomar um choque. Aqui nós começamos a entender. Ele diz: sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Um homem profetizar, tudo bem. Agora, para um judeu, uma mulher profetizar, isso era uma coisa inconcebível. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre o ser humano, ele não olha se é homem, se é mulher. Ele olha se é criatura transformada em filho e em filha de Deus. Por isso que algumas igrejas ainda não entenderam isso. Inclusive agora em agosto, na reunião nacional de obreiros, eu vou levar essa pauta. Porque na nossa igreja de Cristo, tão grande no Brasil, com mais de 800 igrejas, ainda tem esse negócio de que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode ser usada pelo Espírito Santo. Quem disse isso? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Seja homem, seja mulher, será usada pelo Espírito Santo de Deus, desde que esteja cheia da graça do Espírito. Aleluia! E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Mais uma lapada na cabeça dos judeus, porque para eles só anciãos podiam receber revelação,
só anciãos. Eles esqueceram de Samuel e o sacerdote Eli, o velho sacerdote. A Bíblia diz que Deus já não falava mais com eles ali. O sacerdote já tinha se corrompido e Deus precisou falar com um menino, uma criança que ainda não entendia nada, que foi Samuel. E por 3 vezes ele vai falar com Eli. E o velho sacerdote teve um pico de sensatez. Ele disse: olha, acho que é Deus. Samuel, vai deitar. Se você ouvir de novo, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então os vossos jovens terão visões quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. Os nossos jovens deixam de ser carnais e eles passam a ser espirituais. Eles passam a louvar a Deus com unção. Eles passam a tocar com unção. Eles passam a pregar com unção. Eles passam a impactar vidas lá fora, só depois que são cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma outra coisa? E também, aqui foi para arrebentar com os judeus. E também do meu espírito, isso era o Espírito Santo falando na boca de Pedro para os judeus, principalmente os sacerdotes que foram ver aquilo. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos. Tem alguma tradução disso sobre os servos, eram os escravos, tanto os homens quanto as mulheres, naqueles dias, e profetizarão. Tá bom. Mas escravo, isso foi demais para eles. Porque para os judeus, a plebe, a ralé, era maldita. E isso está na Bíblia. João no capítulo 7, versículo 48. Quando eles vão trazer relatórios para os sacerdotes sobre Jesus, o que Jesus estava fazendo, eles perguntam: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? E eles responderam: não, mas essa ralé que nada entende, ela é maldita. Então para eles um escravo era maldito. A ralé que não entendia a lei era maldita. E o Senhor diz assim: eu derramarei do meu espírito sobre isso que vocês chamam de ralé maldita, e eles inclusive profetizarão. Aleluia. Portanto, quem sobe aqui nesse altar para pregar, ele não importa a marca do carro que ele tem, não importa se ele é patrão, não importa se ele é empregado, não importa se é empregada doméstica, não importa quem ele é. O importante é que ele esteja cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo fala, cale-se toda a terra. Oh, aleluia! Isto é promessa de Deus. Quando o Espírito Santo enche a pessoa, ela passa a ser alegre mesmo diante das dificuldades. Mas antes, porém, na questão dos escravos, eu me lembro que preguei aqui recentemente sobre Filemão e Onésimo. Onésimo era um escravo. Roubou o seu patrão, o seu dono. Fugiu para Roma, encontrou-se com Paulo naquela casa alugada. Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo se converte. E agora Paulo manda uma carta para o amado Filemão, diz assim: recebe ele como se fosse eu, mas não recebe mais como escravo, mas recebe como um irmão em Cristo. Aleluia. É o evangelho que muda. Para a gente começar a concluir, quando o Espírito Santo enche a pessoa, quando ele enche, pode vir o problema que vier. Por isso que crente não é normal, crente é anormal. Está lá o crente e o ímpio, tem um facão na empresa, vai mandar embora, porque a empresa está em crise. Aí tem lá, manda meia dúzia embora. No meio dessas meia dúzia tem um crente. 5 sai de lá amaldiçoando: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E tal, e as contas para pagar e tal. O crente que tem segurança em Deus, ele sai dali dizendo assim: ah, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está fechando essa porta, é porque Ele tem uma maior para mim. Deus, o meu Deus, como disse o salmista, ele disse: eu fui moço e já sou um velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. O crente sai dali dizendo: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos ver? O clássico e conhecido texto de Abacuque 3:17 a 19, que diz assim, porque o cenário era terrível, mas o profeta Abacuque diz: olha, sabe uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do curral, do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar seguro altineiramente. Tá bom, não tem conversa. Não tem conversa. É os que confiam no Senhor, são alegres. Por isso que eu digo, um crente que não anda, que não é alegre, alguma coisa está errada. No mínimo, ele não está cheio do Espírito Santo, ele não entendeu a palavra, porque quando nós estamos cheios, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu fui essa semana conversar aqui com o nosso subprefeito, eu vou lá para assuntos da nossa região, e eu estou conversando com eles, e dessa vez eu falei, desculpa até por eu ficar citando a Bíblia toda hora, mas é porque é o meu manual, eles vão falando e eu vou lembrando da Bíblia, e eu vou falando e eu vou dizendo, mas aí ele falou assim, não, mas eu digo, mas isso é como diz a Bíblia, é como diz a Bíblia, e eu não saio de lá sem chamar eles e dizer assim, vem cá, quero orar por vocês. Eu junto eles ali, e eu dou ali ombro com eles, e eu oro por eles, pelo trabalho deles, pela família deles. E a primeira vez que eu fiz isso, eu vi lágrima nos olhos e dizia assim, pastor, era tudo que a gente estava precisando nesse dia. Mas um crente que nunca fala de Jesus, é bom para falar de futebol, é bom para falar de moda, de política, de tudo, mas não sabe falar de Jesus, alguma coisa está errada. Tem que rever esse novo nascimento, se realmente aconteceu. Alegria. O crente tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Independentemente das circunstâncias. Mas quando eu digo tem que ser, não é obrigado, é espontâneo. Você é porque é. Você é porque é. É assim. Eu estava vendo uma pesquisa de um jornal, um artigo de um jornal inglês que publicou uma pesquisa e eu achei muito interessante. A pesquisa é assim, uma pessoa feliz, alegre, né? Pode contagiar até 5 pessoas, passando de uma para outra. Eu estou alegre, a alegria minha contagia a novinha, aí a novinha chega lá e contagia alguém que foi contagiado pela alegria da novinha, contagia mais uma, e assim vai. A pesquisa aponta que pode contagiar, passar de uma para outra, até 5 pessoas. Mas essa pesquisa foi feita com pessoas reais, corpo a corpo, e não de forma virtual. A alegria virtual, por exemplo, do Facebook, sabe o que ela provoca? Inveja. É o que ela provoca. Até porque a alegria do Facebook é mais falsa do que nota de 3, né? Já viu? Todo mundo no Facebook. Tá todo mundo assim, cara fechado, na hora que vem para tirar uma foto. Né? Tirou a foto sem eu rir. Não, eu queria colocar a sua foto, você real, do jeito que você é. As melhores fotos são aquelas que a gente não está esperando. Não é verdade? Então a alegria virtual do Facebook só promove inveja. Olha a importância do contato físico real. 2 João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, João escrevendo à amada igreja, ele diz assim, tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Mandar um recadinho no Zap, ajuda. Mandar uma mensaginha, ajuda. Mas nada é mais potente, importante do que o corpo a corpo, físico, né? Da gente se encontrar. Eu vi uma frase que dizia assim, quando alguém tiver com problemas, não mande flores, mande você. Né? Vá você. E também não deixe para ir só depois que morre, né? Porque também é outra verdade. Né? Quando você morrer, vai vir parente seu de outro estado para enterrar você. Mas quando você está vivo, eles não atravessam a rua para te dar um abraço. Entendeu? Esta é a triste realidade. É importante, irmãos, para a gente concluir.
É importante andarmos com pessoas cheias do Espírito, alegres, porque nós seremos contagiados por isso. Ao contrário, não ande com pessoas vazias, pessoas ingratas, amarguradas e amargas, porque isso é tóxico, isso contamina a gente. Nada pior do que você ficar perto de pessoas ingratas, pessoa que está doente da alma, só fala de revolta, porque não sei quem, porque o pastor, porque o marido, isso deixa a gente, isso faz mal para a gente. Saia de perto de quem canta a música da derrota, da ingratidão. Fique perto de quem canta a música do Espírito, porque você será renovado e curado. Aleluia! Mas você me pergunta, pastor, mas como é que alguém se enche do Espírito Santo? Como é? Porque eu imagino que a maioria de nós tem dificuldade para isso. E aí, tendo dificuldade, compra gato por lebre. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu vim uma vez no culto por mês e ficar pulando aí de cadeira em cadeira? É eu não aparar meu cabelo? É eu não fazer isso? Seria, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo? A meninada aí seria ficar jogando videogame o dia inteiro? O que vocês acham? Sim? Xingando a vizinha o dia inteiro? Seria isso? Não, né? Brigando com a mulher, dá para se encher do Espírito? Brigando com o marido, dá para se encher do Espírito? Assistindo videozinho bobo de TikTok, dá para se encher do Espírito? Postando bobagem nas redes sociais, dá para se encher do Espírito? Absolutamente não. Então como que se enche do Espírito? Vamos para a Bíblia, meu irmão. Paulo dá a receita, Efésios 5:17 a seguir, diz assim, 5:17, portanto não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí agora ele dá a receita. O que tem que fazer? Falando entre si em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a receita. Então vamos lá por parte. Primeira coisa, não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e louvando de coração ao Senhor. Aleluia, como a querida irmã estava falando aqui. Salmos e hinos, né? Cantando, louvando ao Senhor. Hinos. Paulo diz, quando vocês se reunirem para o culto, não tem salmo, tem hino. Salmos e hinos. Cânticos espirituais. Se você estiver lá, lavando sua louça, limpando sua casa, dirigindo seu carro, fazendo alguma coisa, e de repente o Espírito Santo colocar uma música na tua boca, comece a cantar, comece a louvar, ele dá a música, ele dá a letra, e você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, e isso acontece muitas vezes, o hino 126 da harpa diz assim, os mais belos hinos e poesias foram feitos em momentos de grande tribulação. Está lá com problemas, em vez de reclamar do marido, reclamar do governo, amaldiçoar o governo, Deus e o diabo. Em vez disso, a receita de Paulo. Cantem louvores. Cantem louvores. Começa. De repente você fala assim, mas eu nunca vi essa música, eu nunca vi esse hino. Esse é que é bom de você cantar. De repente você está lá e você começa, Deus vai me dar vitória e eu vou vencer. Você fala, eu nunca ouvi isso. Continua cantando que ele vai dar o resto. E você vai se encher. Lá você está lá lavando sua louça assim, Deus é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, ó Deus, obrigado. Canta, deixa que isso vai fluir. Cânticos espirituais é uma forma de se encher do Espírito de Deus, cantando e louvando de coração ao Senhor. Por isso que eu sou contra, no que depender de mim, esta igreja nunca
pseudo-estrelão vai vir cantar aqui, até porque aqui só tem vaga para um astro, e o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A única estrela que brilha aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré, o fruto do Espírito. Mas vem, canta no automático, irmão. Canta no automático. É tudo no automático. E leva 30, 40 mil da igreja. Não, para se encher do Espírito, tem que louvar de coração. A irmã estava falando da irmã que cantou desafinada, né? Aqui é a irmã Eliana. A irmã Eliana, se ela cantar com a Cassiane no playback, a Cassiane se perde todinha. Mas ela não deixa de cantar o hino da vitória. E alguém poderia dizer, não, mas essa mulher, ela não consegue entrar no tom, ela não consegue. Não interessa se ela consegue entrar no tom. Para mim, para os meus ouvidos não está legal, mas para os ouvidos de Deus, se é o melhor que ela pode fazer, o Senhor está ouvindo, e talvez seja por isso que mantém ela viva como um milagre vivo, porque ela sempre cantou o hino da vitória. O hino da vitória é o hino da irmã Eliana. E o texto bíblico da irmã Eliana é Eclesiastes 3. Dando graças. É a outra coisa para se encher do Espírito. Dando graças constantemente. Até a palavra é grande. Constantemente. Fale comigo assim, diga assim. Constantemente. Não é? É constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a última coisa para se encher do Espírito, e essa aqui muita gente não se enquadra. Sujeitai-vos, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Cada um considere os outros superiores a si próprio. Às vezes o irmãozinho, porque tem irmão que não é fácil de engolir, né? É igual o pão da ceia. O vinho desce que é uma beleza, mas o pão da ceia a gente mastiga e às vezes fica engruda um pedacinho no dente e a gente fica querendo tirar e engolir. Então tem irmão na igreja que para engolir não é fácil, mas quer ser cheio do Espírito, então se sujeita, amado. Se sujeita. Fala, olha, é só um exemplo, a Diana Misericórdia. Só um exemplo, tá? Não é verdade não. Olha, aquela Diana só pela graça, mas eu me sujeito por temor a Cristo, e eu amo a Diana do jeito que ela é. E aí o Espírito Santo vem e me enche. E se as mudanças que ser feito na Diana, não sou eu que vai fazer, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Aleluia. 2 perguntas para a gente concluir, tá? Porque o nosso tempo está bom. Diante desse panorama, a receita de como se encher no Espírito, aí eu pergunto a você: o que temos ouvido em nossas casas, em nossos carros? Você entra lá no carro do crente, está lá tocando música mundana. É horrível, né? O crente vai trabalhar de Uber. Ah, mas eu coloco a música aqui porque é para o cliente. Não, querido. Vai trabalhar de Uber, então coloca lá o louvor. Deus vai usar aquele louvor, às vezes, para falar com a mulher amargurada que sentou lá no banco de trás. Isso, sabedoria, ok? Então o que é que nós temos ouvido primeiro em nossas casas? Passa na casa do crente e está lá, ó, mundão. Misericórdia. O que é que nós estamos ouvindo dentro da nossa casa? Por que os crentes do passado, voltando do que eu disse, que cada casa tinha disco do Osés de Paulo, do Luiz de Carvalho, da Chile Carvalhais, daqueles cantores daquele tempo? Olha lá, Zilanda Valentim, cantava Um Anjo Serei, Mara Dalila, Denise, cantando lá, feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Estava lá Armando Filho, que estive com ele, cantando com ele agora lá em Natal. Nenhuma condenação há. Estava lá, o dia inteiro tocando. Era até, mesmo do irmão Afonso. O irmão Afonso era pedreiro. E tinha uma radiolinha dessas que você coloca o disco,
abria e na tampa da radiolinha, a pilha, a radiolinha tinha um falante na tampa. E aí o irmão Afonso trabalhando lá e colocou um disco lá do Luiz de Carvalho. Daqui a pouco o Luiz de Carvalho começou, no sol do Ceará, o disco de cera derreteu. Mas era trabalhando, era em casa, ouvia-se hinos de louvor a Deus. Quer que os teus filhos sejam forjados na palavra e sejam cheios do Espírito, deixa eles brincando como criança dentro de casa. Mas enquanto está brincando, em vez de ter porcaria para eles assistirem, coloca louvores. Louvores para eles ouvirem. Mas é incrível como nós mesmos não gostamos disso. Tem musiquinha para bebê dormir, música cristã ali no piano. Mas aí a gente vai e tem crente que vai lá e coloca boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Isso é demônio, irmão. Dorme, nenê, que a cuca vai pegar. A cuca é demônio, o boi da cara preta é demônio. Papai foi trabalhar, a cuca vai pegar. Papai foi trabalhar e cuca vai pegar coisa nenhuma. Quando nós entregamos a nossa casa ao Espírito Santo de Deus, mas para isso nós temos que ser cheios, nossa casa, nosso carro, tudo. Entrou no nosso carro, vai ouvir louvores. Vai ouvir louvores, não tem conversa. Se não gostar, desce, vai a pé. Mas se não, no meu carro vai ouvir louvores. O que os nossos filhos têm ouvido, assistido? Que a gente fala, mas parece que está todo mundo... O que é que seus filhos estão assistindo? Eu já disse aqui que um menino só deveria ter um celular depois de 10 anos, 12 anos, quando ele mesmo pudesse comprar. Aí você pega e dá um celular na mão do menino, 2 anos, 3 anos... E esse negócio, irmãos, é hora que eu me assusto, eu trabalho com isso, eu dependo do celular para o meu trabalho, mas isso me assusta. Hoje eu estava olhando lá em casa, a Johanna sentada, a Johanna não tem nem 2 anos, e a mãe está em cima direto, sentada, a perninha assim com o celular. Aí fomos ver, ela estava na câmera, mas esse dia ela pegou o celular da avó e foi lá e colocou a musiquinha dos 3 palavrinhas, ainda bem. Ela colocou. Não tem nem 2 anos. O que é que os nossos filhos estão vendo, irmãos? Você está deixando? O quarto trancado, eles lá dentro, e a janela do capeta aberta para o mundo da pior qualidade? Como é que vão ser cheios do Espírito desse jeito? Há quantos anos que eu não vejo crianças sendo revestidas com o Espírito Santo de Deus, falando em novas línguas, profetizando na igreja, como eu vi no passado? Por quê? Entendeu? Quem é que tá? Olha o Noah, ali daquele tamanho. Se mostrar um celular, já chama a atenção dele. O negócio é maligno, irmão. É maligno. O celular é um negócio assustador. Esse bichinho que está me filmando aqui é assustador. Esse dia eu estava vendo um vídeo que eu digo, meu Deus do céu, era até um padre que estava falando, ele tinha toda a razão. O celular, se eu lembrar aqui de algumas coisas, ele falou assim, que não existe coisa mais perigosa do que, pior do que a bomba atômica, do que qualquer coisa. Aí ele falou, sabe o quê? Aí mostrou o celular. O celular já matou a câmera fotográfica, o celular já matou a agenda, o celular já matou o calendário, o celular, aí ele vai falando tudo que o celular já matou. E termina dizendo, ele vai estar matando a nossa saúde ocular, está matando nossa coluna, ele está matando tudo. E está matando Deus na vida da gente. Meu Deus do céu. E finalmente quer nos matar. Então o que é que teus filhos têm ouvido? Jesus. Só tem uma forma para ficar em paz diante de tudo isso, irmãos. E ser cheio do Espírito Santo. Porque estava profetizado em Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Por isso que no começo nós lemos o reino de Deus é o quê? Não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quer ter paz? Tem que ter o fruto do Espírito, que é Jesus, que é o príncipe da paz. Senão não adianta.
Nada vai substituir isso. Nada, absolutamente nada. Só Jesus e mais nada. E ele diz: sem mim, nada. Nada podeis fazer, a não ser pecar. Mas sem Jesus, nada feito. Então que Deus nos abençoe. Guarde esta palavra para o seu coração. Ser cheio lê depois, recapitula depois a receita de como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu li aqui, mas de repente eu leio aqui correndo e você não capta tudo. Leia depois em casa a leitura que eu fiz aqui, que está em Efésios 5:17 até o versículo 21. Essa é a receita de como se encher do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor. A Ele seja a honra, a glória, domínio, louvor para todo sempre.